Estão ouvindo, caros leitores? Camille Saint-Saëns com A Dança Macabra já anuncia aquilo que nós precisamos pensar sobre sustentabilidade no século XXI. Olhem a melodia. Forte, não é? Pois é, precisamos pensar algo dentro dessa condição, dentro dessa perspectiva de possibilidades para que a sustentabilidade e o direito, ou ainda a um direito à sustentabilidade, não possa simplesmente ser mascarada por determinados interesses humanos. Ele precisa servir como vetor de condição para assegurar o cumprimento das questões que se referem a essa possibilidade de assegurar a existência em todas as suas formas, em todas as suas manifestações, em todos os locais. E, claro, pelo reconhecimento acerca da importância de todos os seres. Por isso que dentro dessa perspectiva, dentro do que se produz em termos de um direito à sustentabilidade, nós precisamos pensar que critério ético é possível para que nós consigamos fazer, entender, aplicar, produzir um direito à sustentabilidade. Então hoje eu quero falar com vocês sobre essas duas condições, o direito à sustentabilidade e uma ética da sustentabilidade, certo? Dentro desse padrão, nós precisamos pensar uma ética da sustentabilidade como vetor, primeiro, hermenêutico dessa dimensão do direito à sustentabilidade. E é muito difícil falar de uma ética da sustentabilidade, porque nós, por vermos, muitas vezes observamos nos livros, nos artigos, nas falas, sobre uma ética ambiental. Mas uma ética ambiental também não consegue, muitas vezes, traduzir as outras dimensões da própria sustentabilidade na sua matriz ecológica, de inter-relação entre os diferentes saberes humanos. Na medida em que nós falamos sobre uma ética da sustentabilidade, nós temos condições, nós temos o critério avaliativo, não necessariamente normativo, mas avaliativo daquilo que a sustentabilidade consegue ser traduzida dentro das atitudes humanas. Então, para quem já conhece a minha coluna, sabe do meu apreço pela dimensão ética, sabe meu apreço pela dimensão da utopia, e dentro dessas questões eu acho que vale a pena nós começarmos a esboçar uma ética da sustentabilidade, porque no momento em que nós começarmos a desenhar os contornos da ética da sustentabilidade, o direito à sustentabilidade ou somente à sustentabilidade deixa de ser apenas aquela promessa mais abstrata, uma promessa inclusive de ordem normativa, nem sempre caracterizada pelos seus próprios propósitos, pelo seu estatuto ontológico próprio,
e começa de fato a servir outros interesses que não sejam aqueles designados como novos paradigmas, novos modelos, novos critérios de civilização ou ainda para uma política de civilização no mundo. Por esse motivo, a ética da sustentabilidade, ela trabalha exatamente dentro de uma perspectiva inicial socioambiental, levando em consideração que muitas vezes o social e o ambiental nem sempre possuem propósitos convergentes. Ou seja, nem sempre o social está de acordo com o ambiental e o ambiental muitas vezes nem sempre consegue traduzir a dimensão do social. Por esse motivo é que quando nós trabalhamos a ética da sustentabilidade dentro desse viés mais primário, nós podemos observar como que nos diferentes ramos, o filosófico, o jurídico, o político, o econômico, o social, o histórico e assim por diante, conseguem traduzir novas perspectivas, novas atitudes para que a sustentabilidade consiga traduzir os seus esforços históricos de uma nova civilização. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa grata, mas é aquilo que nós elegemos como sendo a fonte primeira para que nós possamos ter uma vida qualitativa, em primeiro lugar, e segundo, reconhecer que o entorno do qual vive o ser humano tem tanta importância quanto ele próprio. Então, desde que nós possamos observar do ano de 2010 para frente, os recentes relatórios das Nações Unidas, e se pode acessar isso no site das Nações Unidas, Harmony with Nature, é possível constatar que a consciência antropocêntrica, ela cede espaço para uma outra, seja de ordem biocêntrica, seja de ordem ecocêntrica. O que importa identificar nesse momento, inclusive como valor próprio do século XXI, é a adoção de uma postura não antropocêntrica, muito embora isso nem sempre esteja claro para todas as nacionalidades, para todas as pessoas. Isso significa que, embora a sustentabilidade seja esse critério cultural, normativo, que se elegeu como possibilidade de convivência, não é uma obviedade cujo sentido é percebido imediatamente. Então, por esse motivo, é necessário que permanentemente no momento presente nós possamos cada vez mais sintetizar esse esclarecimento e realizar, da mesma forma como Levinas havia apontado, da ética como sendo essa fonte primária da sustentabilidade. Então, na medida em que nós reconhecemos a dimensão ética da sustentabilidade, nós reconhecemos também o seu estatuto ontológico próprio. Isso significa, então, que é possível começar a falar do mesmo modo como nós já observamos nesse último ciclo do constitucionalismo latino-americano, que vai ser chamado de novo constitucionalismo latino-americano, um constitucionalismo de ordem plurinacional, que esses direitos da natureza
o princípio da harmonia, certo? Aparecem já nas constituições respectivas do Equador e da Bolívia. Então, isso demanda um trabalho do próprio jurista em ampliar e deixar-se compreender pela sensibilidade jurídica que existe em cada um desses textos. É disso que vai favorecer, então, as decisões, a elaboração legislativa de outros direitos, de outras fontes do direito que conduzam à sustentabilidade, ao seu cumprimento, à sua exigibilidade, mas antes de tudo, à sua dimensão ética. Então é graças a essa característica da ética da sustentabilidade que nós conseguimos os esforços hermenêuticos e práticos para que nós possamos lidar com as novas exigências do século XXI, não traduzidas como simples promessas diamante. Então, aquelas promessas que não podem ser cumpridas, ou que, no mínimo, são destacadas como mentiras existenciais. Então, dentro dessa situação, o direito à sustentabilidade somente se consagra dentro das suas características transfronteiriças, como algo que pertence à dimensão comum de toda a cadeia da vida, graças a uma perspectiva que, na característica humana, se manifesta pela ética da sustentabilidade. Então, dentro dessa lógica, a postura não antropocêntrica se torna cada vez mais realidade, seja ela do nosso cotidiano, seja ela legislativa, seja ela de integração regional e mundial desejada. Então, por isso, meus amigos e amigas, precisamos, como juristas, reconhecer a sensibilidade que existe no imaginário social, reconhecer outros seres além dos seres humanos por aquilo que eles são e assegurar-lhes esse direito à existência. Me parece que aí nós temos um bom ponto de partida para falar sobre a tão desejada e tão má compreendida perspectiva de paz. Por hoje é só, me despeço de todos vocês e nos encontramos na semana que vem em mais uma de nossas colunas. Até breve, uma boa semana a todos, esse é o meu desejo.